Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, aplaudindo o nome dEle. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. E nesse momento nós queremos convidar o pastor para fazer o período dos dízimos e oferta. Aleluias. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Amém? Diga aí o irmão Aldo para ligar a luz aqui da parte mais próxima ao púlpito. Ok, obrigado. E dando prosseguimento ao culto, queremos mais uma vez dizer: sejam bem-vindos. Você, meu irmão, seja bem-vindo. Você, meu amigo, seja bem-vindo. Você, minha irmã, seja bem-vinda. Você que está aqui no templo, você, minha amiga, também seja bem-vinda. Irmã, seja bem-vinda. Você que está no templo, você que nos assiste, ou irá nos assistir pela internet, queremos dizer que o culto de hoje de manhã foi uma maravilha e graças a Deus está gravado, está registrado em nosso Facebook da igreja. E já compartilhamos também no YouTube. E você pode assistir posteriormente. Foi uma maravilha, foi bênção de Deus. E continue a nos assistir agora. Vamos agora para outro momento importante da igreja, que é o momento de dízimos e ofertas. Falamos pela manhã, vamos repetir, para todos tomarem conhecimento. Foram feitos novos cartões de dízimos, e os cartões estarão disponíveis ali no fichário, por ordem alfabética. Cada membro congregado da igreja deve ter pelo menos 1 a 2 cartões com o seu nome. Vai ficar ali uma mesinha próxima ao fichário, onde deve estar os envelopes de dízimo, que tem o nome da pessoa, tem a linha, a pessoa colocar o seu nome. Os outros envelopes de dízimos, que não tem local para colocar nome, tem pessoas que não querem, que querem dizimar, mas não querem que conste o seu nome na relação de dizimistas e ofertantes da igreja, pelo menos na forma nominal. E teremos também um terceiro grupo de envelopes que é para ofertas. Envelopes de oferta não devem ficar no fichário, mas apenas a parte na mesinha que deve estar ali próximo ao fichário. E você vai procurar o seu nome ali por ordem alfabética. E se você não encontrar, você pode pegar o envelope em branco que tem uma linha e colocar o seu nome. Que é importante, irmãos, a contribuição. Se nós somos servos do Senhor, se nós nos convertemos de verdade ao Senhor, como diz um pastor, colega, amigo nosso, a pessoa quando se converte, converte também o bolso. Né? E se for do sexo feminino, converte a bolsa. Né? O varão converte a carteira e a varoa converte a bolsa. Estamos falando aqui para irmãos, né, em Cristo Jesus, que já fazem parte da igreja. Quem estiver assistindo ou assistir posteriormente,
nós explicamos que nós estamos falando com as pessoas que fazem parte da igreja. E é necessário, irmãos. É necessária a contribuição. Se a pessoa diz que é fiel a Deus, participa da igreja e não contribui regularmente com dízimos e ofertas, nós nos perguntamos se esta fidelidade não está incompleta. Precisamos servir ao Senhor em toda a nossa maneira de viver, como diz a palavra, e a palavra também nos orienta para que nós possamos contribuir financeiramente com a obra de Deus, seja na questão dos dízimos, seja na questão das ofertas. A igreja tem as suas despesas regulares, e temos agora duas despesas específicas, que é a construção do primeiro andar do prédio, na parte de trás do imóvel, e também a compra de equipamentos, computador, câmaras, microfones, para melhorar a transmissão online dos nossos cultos. E para dar início a essa parte de dízimos e ofertas, vou deixar aqui, está escrito em Malaquias 3, último livro do Antigo Testamento, que diz assim, no versículo 7: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: se voltem para mim, que eu vou me voltar para vocês. E diz: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? E a palavra profética diz, nos dízimos e nas ofertas. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então convidamos agora os irmãos que trouxe o seu dízimo ou a sua oferta para depositar no gasofilácio durante o próximo louvor. E para as pessoas que estão assistindo, que fazem parte da igreja, não esqueça que você tem esse compromisso com a sua igreja. E como nos mandou uma mensagem de uma irmã ontem à noite, não pôde vir, mas disse: olha, pastor, manda alguém vir buscar o meu dízimo. Ela sabe que ela precisa contribuir com a obra de Deus, também financeiramente. Que Deus abençoe a todos. E quero pedir que a gente possa se colocar de pé. Vamos fazer logo uma oração para esse momento de dízimos e ofertas. Se você crê na prosperidade de Deus, se você crê que Deus pode te abençoar financeiramente, e olha que Ele tem abençoado, mas se você crê que Ele pode te abençoar mais, aonde você está, ou aqui no templo, ou aonde você estiver, pode ficar de pé para nós orarmos, para Deus abençoar as suas finanças. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, toda a riqueza pertence a Ti. O Senhor apenas de tempos em tempos muda os administradores. Porque quando partimos desse mundo, nada levamos. Se nada trouxemos para este mundo, é também do conhecimento nosso que nada levaremos dele, a não ser a fé. A não ser se cremos de verdade em Jesus e Ele é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Mas os bens materiais aqui ficam. Mas te pedimos que o Senhor abençoe. Sim, porque sendo o Senhor dono do ouro e da prata, o Senhor facultou a igreja. Passou para todas as pessoas da tua igreja
essa responsabilidade de realizar o sustento financeiro da obra de Deus. E mais do que uma obrigação, é um privilégio. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. E que o Senhor possa nos dar um coração generoso, um coração obediente nos dízimos e generoso nas ofertas. E que possamos também ser abençoados financeiramente. Abençoa, Senhor, financeiramente o teu povo. Dá prosperidade. Não apenas o dinheiro, mas a saúde. E também a capacidade de administrar bem os recursos financeiros. Porque não adianta ganhar muito dinheiro e perder por não saber administrar. Nos dá, Senhor, o dom da administração dos recursos financeiros. E que se abençoe poderosamente as finanças do teu povo. E todos aqueles que crerem recebam prosperidade. Em nome de Jesus. Abençoe também as finanças da igreja, para que a igreja possa cumprir suas obrigações financeiras. Pagar suas contas e avançar para podermos oferecer o melhor ao Senhor. Aqui na estrutura do templo e também no trabalho de missões. Sim, Senhor, nossos recursos sejam também para ajudar os missionários, aqueles que vão por mundo afora pregando o Evangelho, que deixam tudo por amor a Jesus, ao Evangelho, ao Reino de Deus. Que nossa igreja seja uma igreja missionária, contribuindo com o sustento dos missionários, dos evangelistas, e também enviando pessoas para o campo, para levar as boas novas do Evangelho. Nós te pedimos, desde já agradecemos, em nome de Jesus, todos digam amém, diga eu creio e recebo esta oração na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus nessa noite. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra.
glória a Deus. Fechemos os nossos olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já fez aqui hoje. E obrigada, Deus, pelo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Senhor Jesus, nesse momento, Deus, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Jesus, pelas nossas vidas. Obrigada por mais uma vez estar em tua casa, ó Pai. Nesse momento eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe a vida do pastor, da família dele, Senhor. Te peço, ó Deus, que fale conosco nessa noite, ó Pai. Não o que a gente queira ouvir, Deus, mas o que a gente precisa ouvir, Senhor Jesus. Usa, Pai, o teu servo, Deus. Abençoa a ceia, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, o final deste culto, ó Pai. Recebe a nossa adoração, ó Deus, pois só o Senhor é digno. Isso é que eu te peço e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E assim o ministério agradece a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe você. Graça e paz, irmão. Diga graça e paz. Diga de novo, graça e paz. Outra vez, graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus, seja sobre você, sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre toda a igreja. Todos que estão nos assistindo pela internet, os irmãos aqui presentes, louvamos e adoramos a Deus, bendizemos ao Senhor, dando graças por sua vida. Que bom que você está aqui. Que bom que podemos olhar e contemplar você. E me lembrei do pastor Jeremias, em uma de suas ministrações, onde ele convidou uns colegas, e ele é pastor presbiteriano, e foram fazer uma experiência, foram assistir um culto pentecostal, uma igreja pentecostal. E ali eles, então, começaram a assistir, e não gostou muito da forma de culto. E uma das partes do louvor era que os irmãos que estavam ministrando louvor diziam sempre: volte para o seu irmão e diga: você é lindo, você é lindo, porque a beleza de Jesus está em nós. Amém? Não há beleza humana sem Jesus. Você pode ter beleza física como for, mas se não tiver Jesus, a beleza redunda em nada vezes nada, que é igual a nada. Você pode ser atlético, jovem, musculoso, cheio de saúde, ter um corpo atlético. Você pode ter uma beleza física invejável, mas se você não tiver Jesus, não vai adiantar nada. Porque essa beleza física vai passar. A palavra de Deus diz que enganosa é a beleza, vã a formosura. Mas a mulher, eu vou dizer, o ser humano que teme ao Senhor, esta pessoa será louvada, será engrandecida. Louvamos ao Senhor por cada pessoa que está aqui no templo, glórias ao nome de Jesus, e também pelas pessoas que estão assistindo. Vamos à palavra do Senhor nesta noite, que está lá o texto em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Na relação você tem lá, por ordem, né? As cartas, depois do livro de Atos, as cartas de Paulo. Romanos, primeiro, e depois 2 Coríntios, depois de Coríntios nós temos o livro de Gálatas, depois Efésios,
depois Filipenses, depois Colossenses. O tema desta palavra é conhecendo a Jesus. Conhecendo a Jesus. E o texto está em Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 23. Você já abriu sua Bíblia? Eu vou pedir a você que mantenha sua Bíblia aberta. Vamos fazer o seguinte. Se Deus falar com você, obedeça. Se Deus não falar, fique tranquilo, fique na sua. Mas se Deus falar, eu dou um sábio conselho a vocês. Obedeça. Porque às vezes Deus fala. Sabia? Às vezes Deus fala. E até vou tirar aqui a máscara, pedir licença a vocês, para melhorar a minha comunicação com vocês. Já que estamos com o distanciamento social adequado. Deus fala. E se a gente ouve a voz de Deus e não atende e não obedece, antes não ouvisse. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se você não obedece, você paga o preço da desobediência e vai ter que sacrificar. Precisa se arrepender, se voltar para Deus e clamar por misericórdia. Mas se você obedecer, não precisa nada disso. Você vai ficar na bênção do Senhor, na dispensação do Senhor e na disposição do Senhor para fazer o que Deus quer que você faça. Então bora fazer assim, se Ele falar, obedeça, porque se endurecer é para própria perdição, é para a própria ruína e consequências negativas de quem resiste à voz de Deus. Colossenses capítulo 1, Paulo escrevendo à igreja que está em Colossos, no capítulo 1, no verso 15, ele diz acerca de Jesus: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Feche não a sua Bíblia, permaneça com a Bíblia aberta, mas feche os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com Deus. Ó Senhor, que maravilha poder contemplar
a tua palavra, poder ter acesso à sua palavra, porque muitos gostariam de ter a Bíblia completa, mas estão em lugares onde existe perseguição contra os cristãos e tem apenas pequenas porções da tua palavra, e nós temos a Bíblia completa em nossas mãos e muitas vezes não damos o devido valor. Perdoa as vezes que fomos negligentes no que diz respeito à tua palavra, porque é através dela que o Senhor fala com a gente, é através dela que o Senhor tira nossas dúvidas, é através dela que o Senhor nos limpa, nos lava, nos cura, nos sara. É através da tua palavra, Senhor, que o Senhor transmite vida aos ouvintes, àqueles que leem com respeito e alegria a tua palavra. É através da tua palavra que o Senhor manifesta graça, manifesta o teu amor, que derrama graça sobre nós, misericórdia, perdão, restauração, renovação, avivamento. É através da tua palavra que vidas são transformadas, que as pessoas recebem sentido, o verdadeiro sentido para a vida, a verdadeira disposição e razão para viver, nós encontramos em ti, nós encontramos na tua palavra. Portanto, te pedimos, fala com a gente. Mais uma vez fala, Senhor. Por amor, bondade, graça, misericórdia, derrama da tua presença, do teu Espírito nesta hora, nos trazendo iluminação na tua palavra. Possamos transmitir o teu recado, que vidas sejam restauradas, libertas, transformadas, salvas, pelo poder inerente da tua palavra. Mistura tuas palavras com as nossas, para que as pessoas possam ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, mantenha a Bíblia aberta, porque a gente vai estar discorrendo sobre esse texto. Será uma mensagem expositiva, textual da palavra. E é importante que vocês possam ir conferindo se as coisas são como nós estamos dizendo, vocês confrontando com a palavra. E de imediato, inicialmente, eu quero dizer que é importante nós compararmos, conferirmos na palavra aquilo que os pregadores dizem. Porque nem toda palavra provém de Deus. Muitos pregadores falam coisas que não convêm, coisas que não têm respaldo nas Escrituras. E Paulo chama os de Tessalônica, os tessalonicenses, de nobres. Justamente por isso, porque tudo que Paulo falava, o apóstolo Paulo falava, eles conferiam nas Escrituras se eram de fato assim como Paulo dizia. E pensa que Paulo achava ruim isso? Paulo, ao contrário, parabenizou eles, nossos irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, chamando eles de nobres. Então, é importante que a gente conheça a Bíblia. É importante que a gente conheça as Escrituras. Eu quero apelar a você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Alimente-se na fonte cristalina da palavra de Deus. Se possível, diariamente. Pelo menos um texto por dia. Pelo menos um capítulo por dia. Pelo menos alguns versículos por dia. Um assunto por dia. Mas não deixe de se alimentar na palavra, porque assim como o nosso corpo físico precisa do alimento, nós também, nossa alma, nosso espírito precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus.
E quando Jesus foi confrontado pelo diabo para transformar pedras em pães. Você sabe dessa história? Lembra desse episódio? Quando Jesus foi tentado no deserto? Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, antes de iniciar o seu ministério, para pregar o evangelho aqui na terra, anunciar as boas novas de salvação. E ali, numa das tentações do diabo, Jesus estava com fome, e o diabo sugere a Jesus que transforme, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a resposta sábia de Jesus foi o quê? Quem sabe? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é muito profundo, irmãos. Muito verdadeiro. Não é apenas o alimento físico para o nosso corpo, mas é o alimento espiritual para as nossas almas. Se nós não nos alimentarmos na palavra, nós vamos ficar raquíticos espiritualmente. Pode estar até forte fisicamente, mas espiritualmente está raquítico, pode dar uma anemia, uma fraqueza e vir a morrer espiritualmente. Então, conselho sábio, primeiro conselho sábio dessa noite: consulte as Escrituras, examine as Escrituras. E Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e vocês não querem vir a mim para terem vida? Então são as Escrituras que testificam de Jesus, e é por isso que nós vamos trabalhar hoje o tema Conhecendo a Jesus. Diga: conhecendo a Jesus. Conhecendo a Jesus. Conhecendo a Jesus. Prosseguindo no conhecimento de Jesus. Aprendemos na palavra do culto desta manhã. Ainda bem que essa palavra foi gravada, esse encontro no Facebook. E já postamos posteriormente no YouTube, para lá gravado, sobre o conhecimento de Deus através de Jesus. Nós aprendemos que o conhecimento de Deus através de Cristo nos leva à comunhão com Ele. Ele quem? Com Deus. Ele quem? Com Jesus e com os nossos irmãos. À medida que conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós podemos ter comunhão com Ele e também com os nossos irmãos. Porque não é possível que a nossa relação com Deus esteja apenas na vertical e nos esqueçamos que temos irmãos na fé, por mais que eles sejam difíceis. E olha que a gente tem alguns irmãozinhos, né, complicados, difíceis, que dão trabalho. E eu creio que ninguém que está aqui nessa noite está enquadrado nessa relação, tá? Então fica tranquilo aí que eu não estou falando de você. Mas, via de regra, sempre tem irmãos difíceis na igreja, que a gente tem que ter misericórdia, tem que ter bondade. O irmão Dieguinho insiste em levantar a mão. Não estou falando com você, querido, fique tranquilo, não é com você. Tem irmãos que realmente dão trabalho, e ainda bem, glória a Deus, que tem irmãos que dão trabalho para nos ensinar a ter misericórdia, aprender a suportar, aprender a amar. Porque aprender a amar aquele irmãozinho tranquilo, sossegado, aquele irmão que ora, que está com a vida no altar, é muito fácil. Mas aqueles mais difíceis precisam também ser alcançados e precisam ser amados. Nós precisamos ter comunhão, irmãos. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe ou tem noção. Porque alguém diz assim: não vou para a igreja, porque na igreja é cheio de pessoa que tem a vida complicada, é cheio de defeito, cheio de problemas. É verdade,
na igreja tem muita gente que tem muitos problemas que precisam ser tratados. Mas sempre cabe mais um, pode vir você também. Porque você não é diferente, você também tem seus defeitos. Você também tem as suas dificuldades. Você também tem as suas imperfeições. Então para de olhar para o erro do seu irmão e olha para Cristo. E ao invés de ficar acusando teu irmão, estenda as mãos para ele. E ajude ele a se levantar. Ajude ele a caminhar se ele já estiver de pé. Então nós aprendemos sobre isso. Sobre comunhão. Conhecimento que nos leva à comunhão com Deus e com os irmãos. A despeito disso, João, que nós falamos pela manhã, o discípulo do amor, ele fala claramente em uma de suas cartas, da primeira carta, que se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos os irmãos, nós somos mentirosos. Porque quem pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão? Se não ama, dizer que ama a Deus o qual não vê. Se não ama a seu irmão o qual vê. Então nós precisamos aprender a amar. Se você ama a Deus, ame também ao seu irmão, com todos os defeitos que ele tiver. E esses defeitos, às vezes, ficam mais evidentes para a gente aprender a amar, aprender a suportar e ajudar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho de Hermon sob os montes de Sião. É como o óleo precioso da santa unção que desce sobre a cabeça e a barba do sacerdote e até a orla das suas vestes. O óleo da unção, da fragrância, do perfume de Cristo, da presença de Jesus. Ó, quão bom e quão amável é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho de Hermon sob os montes de Sião. Jerusalém é cercada por montes, mas tem um monte que se destaca, que é o Monte Hermon. E daquele monte a atmosfera joga uma suave fragrância sobre toda aquela redondeza. É esse orvalho do frescor da manhã, que é tão maravilhoso, nós podemos desfrutar na comunhão com os irmãos. E sobre a comunhão dos irmãos, Deus ordena duas coisas. Duas. Diga duas. A bênção e a vida para sempre. Amém. Então, o conhecimento que nos leva à comunhão, que nos leva à vida eterna e que nos leva à alegria, isso tudo aprendemos em 1 João 1, versos 1 a 4. Agora vamos prosseguir neste conhecimento. Vamos prosseguir neste conhecimento. Prosseguindo no conhecimento de Jesus. Conhecendo a Jesus. Livro do profeta Oséias. Permaneçam aí na carta de Paulo aos Colossenses. Mas no livro
de Oséias, veja que palavra forte no capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo que é chamado o povo de Deus estava sendo destruído por falta de quê? De conhecimento. Mas era o conhecimento acadêmico das escolas e universidades? Não, é o conhecimento de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus, que manifesta a vontade de Deus, que manifesta os ensinamentos que produzem em nós a verdadeira vida. E mais adiante, no mesmo livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. São dois conselhos sábios para você. Primeiro, conheçamos, conhecer. Ah, pastor, mas eu já conheço. Então você recebe agora o segundo conselho. Prossigamos, prossiga em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Sabe a diferença da chuva temporã e da chuva seródia? A chuva temporã é aquela chuva que chove muito de uma vez, e aí aquela água, por não dar tempo de absorção do solo, ela vai embora. Mas a chuva seródia é aquela chuva que rega a terra. Não é, irmão Davi? A gente chama da chuva batedeira, que vai chovendo, e no inverno às vezes chove o dia todo. É a chuva seródia. Então Ele descerá sobre nós como essa chuva, mas nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecendo a Jesus, conheceremos a Deus. Sabia disso? Porque Deus está envolto em mistérios, está envolto em segredos, mas Ele se dá a conhecer. Mas Ele não se dá a conhecer para todo mundo, não. Ele se dá a conhecer para quem quer, para quem busca, para quem quer conhecer de verdade a Deus. E Jesus, falando sobre isso, sobre o conhecimento de Deus através dele, Ele nos fala no capítulo 14, quando ele é indagado por Filipe, quando ali em um diálogo com os discípulos, no versículo 8 de João 14, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aqui Jesus está dizendo: olha, Deus está em mim e eu estou em Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, queridos, para conhecer a Deus, o Todo-Poderoso, o Glorioso, o Eterno, o caminho é através de Jesus. Então, se queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer primeiro a Jesus. E Ele manifesta a presença de Deus entre nós. Vamos lá? Vamos conhecer mais a Jesus? Se você não conhece, passe a conhecê-lo. Se você já conhece, possa conhecê-lo mais.
Em Colossenses, voltando agora para o texto inicial, Colossenses capítulo 15, falando de Jesus, Paulo diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é, afinal de contas, este homem que veio a este mundo na forma de um ser humano há cerca de 2000 anos atrás? Quem é Jesus? E Paulo responde: ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ei, você está ouvindo? Jesus manifesta a presença, a imagem do Todo-Poderoso. Não é um objeto de gesso, de bronze, de metais, por mais preciosos que sejam, que pode manifestar a presença de Deus. Não é uma imagem de escultura, mas é Jesus que é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Jesus veio primeiro. Jesus já existia antes de Moisés, antes de Abraão, antes de Noé, antes de Adão. Ele já existia desde sempre. Ele está no princípio. Ele é o primogênito de toda a criação que existe nos céus e na terra. O versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é co-criador junto com o Pai. Ele estava na criação junto com o Pai. No início do Evangelho de João está escrito claramente: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele se faria. E no final desse texto diz que Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Tudo foi criado por intermédio dele. Você sabia disso? Que tudo que existe foi criado por intermédio de Jesus? E mais forte ainda, foi criado por intermédio dele. E sabe para quê? Ou para quem? Para ele. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. O verso 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus já existia antes de tudo, e o que é mais surpreendente, tudo subsiste através dele. É ele o sustentador de todas as coisas. Sabe por que o mundo existe? Por causa dele. Sabe quem sustenta a vida na terra? É ele. Sabe quem sustenta e dá vida aos seres humanos e mantém a vida dos seres humanos? É ele. Então tudo subsiste através dele. Ele que dá sustentação para todas as coisas. O verso 18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Queridos, nós falamos pela manhã, eu vou repetir aqui porque é para proveito vosso. Jesus Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Não existe Jesus sem igreja. E não existe igreja sem Jesus. Se você pensa que pode ser crente desigrejado, você está totalmente enganado. Você não pode ficar isolado em sua casa.
vir à igreja de vez em quando dá vontade. Não. Você precisa participar ativamente da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. É um edifício em construção, é bem verdade. Tem coisas na igreja que precisam ser ajustadas, como em qualquer construção civil. Existe sujeira talvez acumulada nos cantos. Existem tijolos de pedras ainda fora do lugar. Mas é construção de Deus, é casa espiritual de Deus. Nós precisamos aprender tudo isso, que Ele é a cabeça do corpo. Quem é Jesus? A cabeça do corpo da igreja. E somos corpo de Cristo, amém? Ninguém isolado, desligado da igreja, é corpo de Cristo. Entendemos que estamos num momento difícil, tem pessoas, grupo de risco, que precisam ficar em casa, nós entendemos isso, mas não se desassocie da igreja, não se afaste da igreja, até de forma online, por força das circunstâncias. Você faz parte da igreja, você precisa fazer parte da igreja, precisa estar interagindo com a igreja, com o corpo de Cristo que é a igreja. E Ele é o princípio. Lá no livro de Apocalipse, Jesus se revela a João dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega constituem a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele quis dizer: eu sou o princípio e o fim, ou a finalidade de todas as coisas. Ele é o primogênito dos mortos. Jesus ressuscitou primeiro. Que bom saber que o nosso ministério de louvor estava aqui agora há pouco louvando e falando da ressurreição de Jesus. E leram aqui o texto bíblico da ressurreição. Porque Jesus é o primeiro, o primogênito de entre os mortos. Ele ressuscitou primeiro. E quem tiver fé nele, quem estiver ligado nele, vai herdar também a vida eterna. E vai ressuscitar. E vai estar para sempre com o Senhor. E sabe por que ele é o primogênito dos mortos? Para em tudo ter a primazia, em tudo ter a excelência. Primeiro é Jesus. Jesus é primeiro. Jesus é primeiro. Jesus é primeiro. Precisa ser primeiro na sua vida, no seu coração, na sua família, nos seus negócios. Em tudo que você colocar na sua mão, Jesus precisa ser o primeiro. Ele está na dianteira de todas as coisas. O versículo 19 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Jesus habita toda a plenitude. Toda a plenitude de Deus habita em Jesus. Toda a glória de Deus habita em Jesus. Sabe o que eu descobri agora há pouco? Quando a gente diz assim: glória a Deus. Diga aí, glória a Deus. De novo, glória a Deus. Glória a Deus. A gente está dizendo: Jesus é a glória de Deus. Sabia disso, que Jesus é a glória de Deus? Jesus é a glória de Deus. É o que mais alegra o coração do Pai, é o Filho. É a presença inequívoca, inquestionável de Jesus, que faz a glória de Deus se manifestar. No versículo 20 diz: o que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A alma de Jesus é tão grandiosa que ele, através da cruz, porque apesar de ser eterno, ele se tornou como um de nós e suportou a cruz, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e foi glorificado após isso,
recebendo todo o poder no céu e na terra. Mas através da sua cruz, da sua morte na cruz, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Através da sua obra redentora, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra. Tudo estava fora de lugar, mas através de Jesus ele reconciliou todas as coisas, colocou todas as coisas no devido lugar, no céu e na terra. O verso 21 diz: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, diz o versículo 22, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Essa revelação aqui é grandiosa, irmão. Talvez você não tenha percebido ainda. Através do seu sacrifício na cruz, através da sua entrega na cruz, da morte dele por nós na cruz, ele também nos reconciliou com Deus. Todo ser humano em seu estado natural está em inimizade contra o seu Criador. Todos são inimigos de Deus. Mas através de Jesus, nos reconciliamos com Deus, nos tornamos amigos de Deus. E através dele, somos apresentados diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Pessoas como eu e você, cheios de defeito. Mas Jesus Cristo nos santifica. Jesus Cristo nos torna inculpáveis. Jesus Cristo nos torna irrepreensíveis. É a obra dele em nós. Que maravilha, irmãos. Dissemos tão imperfeitos, miseráveis pecadores, condenados ao castigo eterno. Agora ele nos resgatou, nos tirou de um chaço de lodo e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, a redenção das nossas vidas. Sim, agora nós somos santificados, nós somos agora reconciliados com Deus, nós nos tornamos inculpáveis e irrepreensíveis através do seu poder em nós. Aleluia! E eu quero concluir dizendo que para que tudo isso seja realidade para mim e para você, existem algumas condições básicas. Porque Jesus, ele é tudo isso que nós falamos. Mas para que tudo que Jesus é e fez seja realidade na sua vida e na minha vida, nós precisamos cumprir o versículo 23 que diz: se é que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Primeiro, permanecer na fé. Você precisa permanecer na fé. Nós precisamos permanecer na fé, alicerçados e firmes. Uma fé viva, uma fé verdadeira, sem titubear, sem vacilar. Precisamos permanecer na fé e precisamos também estar firme na esperança do evangelho. Firme na fé e firme no evangelho. Firme na fé e firme na esperança do evangelho. Você precisa ter convicção do Deus que você serve. Você precisa ter convicção que você faz parte do reino de Deus.
que você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você precisa ter esta convicção, esta certeza inabalável. Você precisa tomar cuidado para não se afastar da esperança do evangelho que você ouviu e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E terceiro, você precisa ser ministro do evangelho. Cada crente ou é um missionário, ou é um luzeiro neste mundo, ou é um representante de Cristo na terra, ou é um impostor, ou é um embusteiro, ou é alguém que é um farsante, um hipócrita. Você precisa representar Jesus aonde você anda, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja na parentela, seja entre seus amigos, aonde você estiver, você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Você é embaixador do evangelho, você é ministro de Jesus. Nós somos ministros do evangelho de Jesus, e que Ele nos abençoe para cumprirmos tudo isso, conhecendo a Jesus, e manifestando o conhecimento de Jesus. Aonde você for, leve Jesus, represente Jesus, fale de Jesus, porque é o único que pode resolver qualquer situação, o único que morreu por nós na cruz. E o conhecimento dele é tão grande que ele deixou esse momento da ceia para nós. Estamos relembrando da sua morte na cruz, o seu sacrifício por nós. E portanto agora vamos celebrar a ceia. Quero convidar aqui os irmãos, diáconos, diaconisas, que estão preparados para virem aqui à frente, para nos ajudar. E vamos então para o momento da ceia. Amém? Diga amém. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja o nome de Jesus. Primeiro Coríntios 11, versículo 23 diz: pois recebi do Senhor o que eu também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Oremos. Senhor nosso Deus, graças nós te damos por esse momento tão glorioso. Sim, Senhor, queremos participar do pão e do cálice e das uvas que compõem a tua mesa, elementos os quais nós consagramos ao Senhor, para anunciar a todos a morte de Jesus, mas também reconhecendo que Ele não ficou na sepultura, mas Jesus vive e reina. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o nosso Redentor vive. Oh, glória! Sim, Senhor, nós celebramos a ceia, nos relembrando do Calvário, nos relembrando da cruz,
nos lembrando da morte, tão terrível morte, a pior de todas. E também nos relembrando que o Senhor vai voltar, que Ele ressuscitou e vai voltar, Ele ressuscitou e vai voltar, Ele ressuscitou e vai voltar. E nós nos identificamos com o corpo e com o sangue e com a morte e com a sepultura e com a ressurreição de Jesus, para que a vida dele possa habitar em nós plenamente, possamos ser espirituais, não levados ao redor por toda sorte de doutrina. Sim, consagramos elementos também que esses irmãos que estão assistindo prepararam em casa, irmãos que também fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que já foram batizados e não puderam estar aqui, mas estão em casa também participando deste momento glorioso. Ainda que seja um simples pedaço de pão e um cálice contendo um suco que representa o sangue de Jesus. Com temor nos corações, nós consagramos todos esses elementos ao Senhor. Os nossos pecados, restaura a nossa sorte, restaura, Senhor, a nossa terra, salva, cura, liberta quem estiver enfermo, seja desse vírus ou de qualquer outra enfermidade, que possa entender que Jesus Cristo traz a cura, a saúde, e recebam cura e saúde em nome de Jesus. Pedimos pelos enfermos, que o Senhor traga cura sobre eles, aqueles que estão isolados por causa dessa epidemia, que creiam de verdade da presença do Senhor, que o Senhor cura, o Senhor realiza milagres, o Senhor é o mesmo Deus. Que o Senhor proteja também aqueles profissionais de saúde que estão cuidando dos infectados e seus familiares. Aqui em frente à UPA, na UPA, e também, Senhor, nos hospitais dessa região, dessa terra, em todo o estado da Bahia, em todo o território nacional, estende tuas mãos para curar, e para cuidar, e para livrar, e que aqueles que crerem recebam cura e livramento em nome de Jesus. Sim, Senhor, consagramos os elementos a Ti e pedimos que nos abençoe nesta hora, quando vamos estar compartilhando o pão, o cálice e as uvas, enquanto os irmãos do louvor louvam o Teu nome juntamente conosco, em nome de Jesus, amém. Você vai sair do seu lugar daqui a pouco, começando aqui pelo meu lado direito, para as criancinhas pegando as uvas, os adultos que fazem parte da igreja pegando o pão e o cálice, e as demais pessoas também pegando as uvas, mas uma de cada vez, para não fazer aglomeração aqui próximo do altar, amém? Então vamos agora para esse momento da distribuição dos elementos. Pode vir. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado o sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis
e mesmo o traidor recebe assim o vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, no seu olhar a nova salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em meio um olhar a minha salvação. O cantor, depois de ceiar, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pedimos aos diáconos que sirvam os irmãos que estão nos instrumentos, nos microfones. Glórias sejam dadas ao teu nome. Ó Senhor, como é bom poder participar de ti, poder participar do pão, poder participar do cálice, poder participar das uvas que representam o Senhor. Ah, meu Deus, que possamos, ao participar do pão, renovarmos nossa aliança contigo, nosso compromisso de melhor servir ao Senhor a cada dia. E nesse mês que muitos dizem que é mês de azar, que é mês de desgosto, eu quero profetizar que esse mês é o mês da bênção, é o mês da vitória, é o mês da cura, é o mês da libertação e da salvação. Nós profetizamos a bênção do Senhor sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto terminando de servir os diáconos, que vocês estejam com seus olhos fechados, pedindo a Deus misericórdia. Também você que está em casa, você pode tomar o pão e o cálice agora e as uvas em tuas mãos,
Vamos juntos consagrando todos os elementos ao Senhor. Vamos juntos participando do pão e do cálice, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor que diz: isto é o meu corpo que é partido, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Possamos comer do pão, das uvas e beber do cálice. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Aleluia! Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Glórias ao nome do Senhor. Teus olhos, em frente eu irei, erga tuas mãos ao céu, pois eu sei que vives. Glorifique o nome de Jesus, um dia voltará, exalte a Ele, do céu pra nos buscar, glorifique o nome pra dEle, sempre reinará, adore a Ele. Aleluia. Só Obrigado, em Jesus, ti confiarei, obrigado, Senhor. eu nada temerei. Glória. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Glória. Diga glória a Deus. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, vem Jesus. Diga: Jesus, eu te adoro. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sejam dados ao nome do Senhor. Vem Jesus, Vem Jesus. vem Vem Jesus. Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Só Jesus. em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Te adoramos.
bendizemos, Senhor. Ah, Deus, obrigado por tua presença que é tão forte nesta noite. Tua presença que é tão real, Senhor. Não merecemos, mas é a tua graça que manifesta a tua maravilhosa presença sobre nós. Concede a todos a alegria do Espírito Santo. Concede a todos a paz que o Senhor Jesus Cristo disse: eis que vos deixo a minha paz. Que não haja nenhuma aflição, nenhuma preocupação com o dia de amanhã. Que ninguém se preocupe com esse vírus. Faça o que tiver que ser feito para se prevenir, mas que não haja medo, que não haja perturbação, porque nós confiamos e continuamos esperando no Senhor. E que o Senhor traga, Senhor, a tua presença. Conceda a todos uma semana próspera, abençoada. Uma semana que vamos testemunhar de Jesus, anunciar o reino de Deus, aquilo que já conhecemos de Jesus, a experiência que nós já temos com Jesus, que nós possamos levar adiante para outras pessoas. Sim, Deus, renovamos nossa aliança contigo através da ceia. Sim, meu Pai, abençoa todos os que estão perto e os que estão longe. Enche todos com a tua presença e com o teu Espírito Santo. Ó Deus, restaura os relacionamentos conjugais, restaura as famílias, restaura as vidas, restaura, Senhor, as pessoas. Ó Pai, opera poderosamente, porque nossas vidas nós dedicamos e consagramos ao Senhor. E nós declaramos que as nossas vidas pertencem ao Senhor. E concede, Senhor, um mês de agosto abençoado na tua presença, em nome de Jesus, para a honra e para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, e é em nome dele que oramos, o amor de Deus o Pai e também a comunhão do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, seja sobre todos nós, sobre toda a igreja, aqui e para sempre. Quem crê, receba em nome de Jesus. Quem crê, diga: eu creio e eu recebo em nome de Jesus. E que você possa sair do seu lugar, levantar a sua mão e abençoar o seu irmão e dizer: eu te abençoo. A beleza de Jesus está em você, por isso você é lindo. E eu te abençoo em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus.